Onde não há lei, não há liberdade. Quem disse foi John Locke. A lei, ela não serve apenas para punir, mas para sinalizar o que uma sociedade aceita ou não. Lógico que, dentro desta mesma sociedade, há os que concordam e os que não concordam. Também é fato que não é porque uma lei existe que ela será aplicada em todos os aspectos de modo arbitrário. Sabemos também que há julgamentos e, por isso, ainda assim, quem julga pode ser justo, corrupto ou verdadeiramente inflexível. As leis, com toda a sua complexidade, são sobre direitos, mas é ingenuidade demais confundir direitos com uma moral total da sociedade e também como se ela fosse plenamente limitante das liberdades. As leis, elas mudam seus fundamentos, ou seja, em algumas épocas elas serviam plenamente para proteger interesses de grupos dominantes, mas a cada tempo ela se torna mais ampla. No entanto, alguns acham que a ausência de leis seria a real liberdade. Para ter uma ideia, mesmo os que falam em liberdade se limitam a não concordar que a moral é boa. O moral, ele é menos limitante, porque ele pode transgredir a sua própria moral se quiser. Já o que não suporta a moral não consegue ser moral. Ele é por um motivo de força maior. Já o moral, ele é porque ele verdadeiramente concorda com a moral, mas gosta de transgredi-la. A prova disso é que a moral, ela muda de tempos em tempos, porque os morais se flexibilizam. E elas não são mudadas só porque os imorais fazem barulho, só porque eles fazem pressão, porque claramente os morais acabam adotando, negociando pontos com esses imorais. A grande diferença do moral, perceba que eu não estou dizendo moralista, é que ele escolhe a imoralidade ciente de que pode ou não escapar de um julgamento. Os amorais, ou seja, aqueles que desconsideram a moral como boa em todos os aspectos, diferente dos imorais, que em parte desfrutam da moral e querem fazer parte dela, os amorais detestam todo tipo de regras e leis. A única regra que eles querem é a impunidade, porque eles não suportam que alguém se aborreça com eles por terem sido invasivos. Porque ele quer acabar com esse jogo de moralistas e imorais para não ser chamado de trapaceiro. Então, diferente daqueles que vivem a imoralidade, porque o seu modo de vida pessoal não é assistido distintamente nas leis e direitos. E esses, o que eles fazem? Eles são imorais, porque eles não estão ali naquele padrão de assistência, de reconhecimento, e então eles buscam seus direitos de reconhecimento, que inevitavelmente vai alterar a moral, vai flexibilizar a moral e vai enquadrar esse grupo ali, mesmo ainda que aos poucos. Ou seja, dando uma nova forma à moral. Para fim, o que na verdade algumas pessoas amorais querem é poder faltar com respeito. Quando eles são repreendidos, fazem a jogada inversa, né? As pessoas estão me repreendendo porque eles não são livres. Ou seja, não é ele que é escravo das próprias vontades. É uma ideia pervertida dos pensamentos de Nietzsche. A perversão consiste em usar um discurso pseudo-libertário, de libertação dos grilhões da moral, para justificar a conduta desse falso forte. Não é o super-homem de Nietzsche que cria seus próprios valores, transcende a moral da sociedade. Ele é um indivíduo que não é forte o suficiente para criar novos valores, mas ele quer o privilégio de não ser incomodado enquanto invade a liberdade dos outros. É uma pregação que tenta convencer a mentalidade de escravo. Se o escravo entender que ele não é escravo de nada, né, eles vão deixar de sofrer. Quando, na verdade, é a história do lobo, né, esse predador vestido de ovelha, quando ele quer, na verdade, predar sem ser chamado de lobo. O amoral que eu estou descrevendo aqui, ele não é livre de fato e tampouco ele é mais forte. Ele quer transformar a sua fraqueza em um poder sobre os outros. Porque a gente sabe muito bem que na humanidade tem os fortes intelectuais e os mais fracos intelectuais. Aqueles que vão obedecer tanto os imorais quanto os morais. E claro que os imorais, eles acabam sendo mais fracos nessa questão de moralidade, porque os imorais, se aparece um amoral com o discurso, eles vão para qual caminho? Para o caminho do moral? Poucos. A maioria vai para o caminho do amoral, que é esse sujeito que não é livre, é escravo do narcisismo, que o impede de suportar a realidade das liberdades individuais. Ele confunde sistematicamente duas coisas distintas: o incômodo da repressão, que é um problema político legítimo, quando estruturas sociais injustas oprimem minorias ou modos de vida, né, mais na esfera pessoal, na esfera particular,
esse problema legítimo, né, com o incômodo da responsabilidade, que é um problema ético individual. Aquele desconforto que surge quando a pessoa é confrontada com o fato de que as ações dela afetam os outros. A liberdade, ela é existencial, circunstancial e social. A moral, do mesmo modo, sabendo que é totalmente possível o sujeito moral romper com a moral, com a sua própria moralidade, porque ele é livre. A questão é que ele sabe que vai ter que arcar com alguma consequência. Enquanto o amoral, que não é livre, porque grande parte da moral ele sofre para segui-la, não porque alguém o imponha, mas porque a mente dele não suporta aceitar que ele é, de fato, invasivo a liberdades pessoais. A sua luta não é por mais espaço para todos existirem, mas pela prerrogativa de existir sem ser questionado. É a incapacidade de lidar com o limite. Não estou abordando se as leis são justas, se a moral é distinta de um grupo dominante. Eu estou abordando a estrutura funcional, ao menos em sua teoria, de como as leis e direitos deveriam funcionar e funcionam em parte no âmbito das práticas individuais.